Olá, pessoal! Depois de um longo e tenebroso inverno, eu estou de volta. Tive aí algumas chateações, alguns probleminhas pessoais que me tiraram um pouco de cena, de forma que eu precisei focar neles. Isso daqui, diferente do que chega pra vocês, tem toda uma preparação muito maior, não é só chegar aqui, abrir as cartas e tudo mais. Quem é mais próximo de mim sabe que eu levo isso daqui bem a sério. Então, tem toda uma preparação, um cuidado anterior para eu poder estar aqui e fazer as leituras. Mas estamos de volta. E agora a gente tem aí 2 campeonatos para serem decididos. Teremos aí a final da Sul-Americana no dia 23 de novembro e a final da Libertadores no dia 30 de novembro. Então, vamos àqueles avisos de praxe. O tarô, né, ele não é uma ciência exata, de forma que aquilo que sair aqui não está necessariamente escrito em pedra. Eu estou hoje, no feriado do dia 20 de novembro, acessando as energias de cada uma das partidas, de cada uma das equipes, naqueles específicos dias. Até lá, muita coisa pode mudar. Tem muita coisa que pode acontecer até lá, mas a gente vai tentar aqui sondar o que pode acontecer nesses confrontos. Em seguida, eu vi que teve gente que comentou, ai, porque ela só fala contra o time X, contra o time Y. Gente, eu não tenho favoritismo, justamente porque eu levo isso daqui a sério. Até quando envolve time pro qual eu torço, eu procuro tirar o meu clubismo de cena e ser efetivamente imparcial. E outra coisa, não é porque o que saiu aqui nas cartas fala contra o seu time do coração que eu vou maquiar alguma coisa aqui e falar totalmente diferente do que eu sinto, do que me aparece, entendeu? Então você me desculpa, se você não quer ouvir uma coisa contra o seu time, eu acho que esse não é o conteúdo próprio pra você. E lembrando, se você gosta do conteúdo, curte, compartilha, comenta. Se você não gosta, indica pra quem você não gosta. Já vai ajudar bastante. Aqueles que não entendem como o tarot funciona, se quiser comentar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Aqueles que não entendem como o tarot funciona e forem um pouco revoltados, pode comentar, porque engaja do mesmo jeito, mas não garanto que eu serei muito cordial. E, eventualmente, pode ser até que eu nem responda e te ignore, porque ultimamente a minha paz tem sido o meu norte. Se tem um conteúdo que eu tô apostando que vai me tirar a paz, é esse aqui. Final de Libertadores com 2 times brasileiros no meio, e com certeza, o que sair aqui, alguém vai reclamar. Eu tenho certeza. Então, assim, eu já tô preparada de antemão. E eu já sei que se for de um dos times aqui específicos, o rapaz vai voltar aqui pra falar que eu sempre falo contra o time dele. Querido, eu não tenho perseguição contra nenhum time brasileiro. Não sou nem da localidade de nenhum dos 2 times, então o que eu ganho? Se as cartas estão falando contra o seu time, eu não vou maquiar as coisas aqui pra parecer que é a favor, você me desculpa. Em primeiro lugar, eu tenho ética com o que eu faço aqui, tá? Então vamos lá. Já perdi minha paz sem nem tirar as cartas, né? Muitas vezes já aconteceu da minha concepção pessoal ser uma para determinados jogos. E aí, quando eu abro as cartas falam outra, completamente diferente. Agora, só porque a minha percepção de futebol me diz outra coisa e eu vou dizer contra o que saiu aqui, aí eu vou estar jogando fora todo o meu tempo de estudo disso daqui. Porque assim, eu tô aqui produzindo conteúdo, fazendo graça, brincando, falando de futebol junto com o tarô, mas assim, a minha relação com o tarô, ela é muito mais séria. Porque eu já atendi pessoas e eu tenho muita ética quando eu atendo essas pessoas. Eu preciso respeitar, porque é uma ferramenta de trabalho. Seja o que for que eu consulte, tá? Acho que agora ficou claro. Espero. Vamos ver o que dizem as cartas sobre a final da Libertadores de 2024. Quero saber qual vai ser a energia do jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo pela final da Copa Libertadores no próximo dia 30 de novembro de 2024, lá no Monumental de Núñez. O 8 de paus, o cavaleiro de copas e o 8 de espadas, todos na posição correta. O 8 de paus, de todas as possibilidades de leitura que ela traz, o que, na minha interpretação, se amolda melhor aqui para um jogo de futebol, né, é a questão da rapidez, da energia. É muita rapidez, muita energia. Então me parece que o jogo já inicia assim numa estamina assim absurda. É um jogo bem lá e cá e tal. O Cavaleiro de Copas, na sequência, traz a ideia de Vai ser meio óbvio o que eu vou falar, mas assim, aquele que se empenhar, que efetivamente se dedicar, vai obter resultados, vai obter retorno. E aí, no final, a gente tem um 8 de espadas falando sobre uma série de sentimentos negativos e sufocamento. Então,
que eu acho? Vai ser um jogo bem movimentado, com bastante energia, que vai exigir muito dos jogadores, sobretudo na parte física. E aquele que colocar mais foco, mais energia, é quem vai conseguir um resultado positivo e sufocar o outro time. O que eu acho também? Por esse 8 de espadas indicar uma situação um pouco mais delicada no final, eu acho que vai ter assim, alguma coisinha pro final da partida. Assim. Eu não sei se o resultado efetivamente venha só ao final. Me parece que não será decidido em penais. Me parece que vai ser decidido com a bola rolando, até pelo fato de ter muita energia aqui envolvida. Ou talvez que aquela. É, porque o Cavaleiro de Copas fala muito que quem se empenha, quem coloca mais energia na situação, vai sair com um resultado. Por isso que eu digo que não me parece que vai para penais, tá? É, me parece que vai ser decidido mesmo no tempo regulamentar. Vamos ver as cartas de cada um dos times, tá? Inclusive, né, no dia de hoje que estou tirando as cartas para essa final, teremos uma primeira edição desse jogo, né, desse confronto pelo Campeonato Brasileiro hoje. Tô tirando antes do jogo, que é justamente para não criar nenhum viés, tá, gente? Só avisando. Esse ano pelo Atlético Mineiro. Vamos lá, deixa eu pegar as informações do Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro, 25 de março de 1908. Quero saber qual vai ser a energia do Atlético Mineiro para esse jogo da final da Libertadores contra o Botafogo no próximo dia 30 de novembro de 2024. Iniciando com o Rei de Espadas invertido, o 3 de ouros na posição certa e o 10 de copas também na posição invertida. O que isso significa? O Rei de Espadas, abrindo aí a leitura do Galo de forma invertida, ele traz a ideia de uma pessoa que não está agindo muito racionalmente, está agindo muito mais pelo impulso da emoção. Não se importa muito com pensar, age apenas, impulso. O 3 de ouros, na sequência, ele fala sobre uma harmonia no ambiente de trabalho e um sucesso em relação ao trabalho em equipe. As coisas parecem estar fluindo muito bem e tudo mais. Porém, em seguida, a gente tem o 10 de copas invertido, que sinaliza justamente essa individualidade muito grande, de forma que a comunicação começa a ter ruído e etc. Significa necessariamente que o Galo vai perder? Não. Mas indica que, o que eu acho? O Galo deve começar esse jogo bem nervoso, pelo que tá mostrando aqui. Bem mais motivado pelas emoções, pelos impulsos, do que pela racionalidade. Então, parece que vai estar um pouquinho afobado, tá? Mas, em determinado momento, essa afobação me parece que acalma e o trabalho em equipe consegue aí aparecer. Só que, não sei que se desenrola aqui no meio, que para o final me parece que vai ter muito jogador fominha, sabe? Querendo decidir. Me parece que a tendência é essa. Começar muito nervoso, afobado, e aí o trabalho em equipe encaixa, dá certo, só que algum jogador vai querer despontar, me parece, tá? Vamos para as cartas do Botafogo, então. Botafogo de Futebol e Regatas, 1º de julho de 1894. Quero saber qual vai ser a energia do Botafogo para esse jogo de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro no próximo dia 30 de novembro de 2024. O julgamento, o 2 de espadas e o cavaleiro de paus. O julgamento traz a ideia de uma situação de despertar. Fala de uma pessoa que muito provavelmente já tem conhecimento e experiência necessários para saber o que deseja, aonde deseja chegar. E, diante desse conhecimento e dessa experiência, conseguir traçar as metas mais favoráveis para que se chegue nesse resultado. O 2 de espadas, em seguida, traz a ideia de uma pessoa que está tentando fugir de conflitos e evitar situações desconfortáveis em que tenha que tomar alguma decisão. E aí, no final, a gente tem o Cavaleiro de Paus, que é uma figura que fala sobre sucesso e uma emoção, uma felicidade, né, trazida por conta desse sucesso. Então, assim, de repente, a pessoa que colhe os frutos e, tipo, nossa, não tô nem acreditando, meu Deus. Como eu leio isso? Me parece uma postura um tanto diferente do Galo, principalmente até a segunda carta. É muito equilibrado. Na primeira carta do Galo tem uma emoção exacerbada. Já o julgamento traz uma energia de, tipo, uma pessoa que tá fazendo um balanço e tá entendendo racionalmente o que tem que ser feito.
Quando o Galo melhora no 3 de ouros, o Botafogo dá uma piorada no 2 de espadas, né? Então me parece que, assim, a tendência desse jogo é o Galo começar com muita emoção, muita impulsividade e O Galo. O Fluminense. Gente, o Botafogo o que tá acontecendo? começar ali muito mais racional, reflexivo do que tem que fazer para conseguir chegar no resultado que pretende. E aí o Galo começa a se encaixar, e isso pode causar ali um certo problema para o Botafogo, que talvez não espere tanto o encaixe de um time que começou muito emocionado ali, né? Muito impulsivo, muito emotivo. Só que no final, a última carta do Botafogo é mais positiva do que a do Galo. Então eu tendo a acreditar que o Botafogo levanta esse título no dia 30. Lembrando que não sou responsável por nada que aconteça igual ou diferente do que tá aqui. Não tá nada escrito em pedra. O que eu estou acessando hoje são essas energias. Vamos ver o que acontece. Se você tem alguma interpretação ou algum entendimento diferente do que saiu aqui, do que eu coloquei, fica à vontade para se manifestar nos comentários, desde que seja com respeito, tá bom?